costumava bastante gravar vídeo no Instagram, lavando louça e falando sobre Deus, e é isso. Toma cajadada que hoje vai ter, meu. Mas ó, eu não montei nenhum roteiro, eu tô falando de reflexões minhas que eu tive, meio que um devocional que eu tô fazendo agora sobre o livro de Oséias. Enquanto eu lia sobre o livro de Oséias, eu pude perceber alguns pontos importantes. E o livro de Oséias, ele vai ficar cada vez mais lindo se você tentar olhar de uma perspectiva diferente. E não só no livro de Oséias, como todos são assim. Eu fui percebendo de ângulos diferentes o quão Deus é misericordioso. E o livro de Oséias vai falar isso também. Oséias, ele era um profeta, tá bom? Se você se colocar no lugar do pessoal de Israel, você vai entender que a gente tem pontos que a gente vai se identificar. Porque Israel, claro, é pecador, Deus não é pecador. Israel foi um povo pecador. Eles foram muito ignorantes, eles foram ingratos a Deus e diversas coisas que se você parar pra ler e se colocar no lugar deles, você vai ver que a gente é igualzinho a eles, em certos pontos, certa forma de agir. Deus, nesse livro, vai dar várias oportunidades pro pessoal de Israel se redimir. O julgamento divino que teve não foi simplesmente para castigar eles, mas sim porque Deus permitiu que isso acontecesse para eles se redimirem e restaurar a aliança que eles tinham com Deus. Olha isso, olha isso. E às vezes a gente se pergunta, nossa, por que será que eu me lasquei nessa? Por que eu errei? Não sei o quê. Mas mal sabe você que tudo coopera pro seu bem, porque a Bíblia fala, tudo coopera pro bem daqueles que amam o Senhor. Então tudo que acontece está cooperando pro seu bem. E uma coisa que eu falo, 98% das coisas que a gente passa, não, 98 não, vai. 99,9% das coisas que a gente passa é algo que tá nos preparando pro nosso futuro. Se a gente estiver tomando as escolhas certas, né? Se a gente estiver tomando as escolhas certas e seguindo a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa e a gente vai ter que, renunciar, né? Vamos ter que renunciar a algumas coisas e aprender a entregar pra Deus e falar, Deus, hoje eu acordei e eu quero todos os dias da minha vida que o Senhor guia-me e leve-me para os lugares certos, para as pessoas certas, pra eu cumprir o meu propósito específico aqui na Terra. E haja maturidade, viu? Teve certos versículos que me impactaram bastante, porque é a forma na qual Deus nos ama. Que ele vai dizer mais ou menos, falando de uma forma específica minha, tá bom? Deus tá falando que ele estava sempre conosco. O pessoal de Israel, eles estavam sempre com a gente, conduzindo a gente pelas mãos para andar, guiando com os laços de amor. E isso, se você parar pra ler, isso também vai te impactar, porque é a forma na qual Deus olha pra gente. É a forma na qual Deus estava sempre nos guiando, porque Ele se preocupa com a gente, sabe? E quando você lê isso, você entra de uma forma mais profunda, você olha que Deus estava sempre com a gente, desde o início. Cara, você sabe o que é conduzir pela mão e nos guiar com os laços de amor? Ninguém faz isso, só Deus faz isso. Não tem ninguém que faz igual da forma de Deus. Isso é incrível. E quando eu falo que Deus dá oportunidades pro povo de Israel mudar, é que ele fala, eu amei vocês. Porque Deus mostra o quão ele já fez por Israel. Mas ele também vai falar que eles ignoraram, eles adoraram outros deuses. E é o como a gente rejeita Deus no nosso dia a dia. É o como a gente ignora ele, é o como a gente não prioriza ele. E isso é algo que eu também preciso absorver. Deus é muito misericordioso, Ele tem um coração muito bom e Ele nos espera de braços abertos para o arrependimento. Vai ter uma parte do livro que Ele vai falar, arrependam, Israel, arrependam. Eu pude ver muito Deus de braços abertos, esperando pelo arrependimento, cara. Deus, Ele quer que a gente se arrependa, que a gente volte para os braços dEle, que a gente volta para a aliança dEle, sabe? E também um último ponto que eu vi foi o livre-arbítrio, o qual Deus não tirou. Deus não tirou de Israel e também não tirou da gente. O livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio para escolher entre os caminhos de Deus ou os caminhos dos nossos prazeres. A gente tem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Deus não tirou isso da gente. Muitas vezes as escolhas que aparecem na gente, oportunidades que aparecem pra gente, muitas vezes para nos testar, entendeu? Então é sempre bom a gente ter uma vida de oração, de conversa, de intimidade com Deus. Também tem aquilo de perguntar pra Deus, antes de qualquer escolha, fala, Senhor, eu tô com essas opções aqui, eu tô com essa escolha que eu preciso fazer, o que eu faço? É da sua vontade? Igual o povo de Israel, eles tiveram essa liberdade de escolher. E aí, o que vocês vão querer? Eles quiseram adorar outros deuses, eles quiseram fazer coisas erradas, eles escolheram fazer isso e desde já também teve lá a sua consequência, né?
Mas são escolhas. Tá tudo bem a gente errar às vezes, mas a gente tem que buscar nos santificar e aprender pra não cometer o erro de novo, entendeu? Tipo assim, e nesse livro de Oséias, nossa, o mosquito, meu Deus, a gente não viu nada do amor de Deus. E Oséias, ele exalta muito o quão Deus é perfeito. Deus não erra, cara. O único problema somos nós mesmos e nós ouvindo as mentiras do diabo e acreditando. Ah, mas você não lê a Bíblia todos os dias, então Deus, ele não te ama por conta disso. Eu já tive isso dentro de mim. Eu tenho ainda requisitos de coisas tipo assim dentro de mim. É péssimo. Só que quando a gente começa a notar nas escrituras o quão, e não somente nas escrituras, mas a nossa vida, o quão o amor de Deus é incondicional, nenhuma mentira do Satanás vai vir pra gente, vai nos afetar de forma que vai fazer você desistir, sabe? Às vezes vai vir tentações, sim, tribulações, mas é sobre a gente olhar, lembrar do amor de Deus, o que ele fala de mim na Bíblia, porque quando a gente tem nem seja 1% do amor de Deus, a gente consegue lutar melhor as nossas batalhas, sem contar também de quando a gente entrega nas mãos de Deus. Assim como diz em Romanos 11:36, que Deus está em tudo, porque tudo é dele, por ele, para ele. Então eu oro para que você veja isso e veja cada detalhe de amor de Deus na sua vida. É isso, eu vou terminar aqui de lavar a louça e ó, a gente tá ali temperando uma leitoa. Vou terminar rapidinho aqui.